Teu amor é tua mão que me conduz por me ferida sobre a cruz. Guia-me sempre, meu Senhor, guia meus passos, Salvador. Tu me compraste sobre a cruz, rege-me em tudo, meu Jesus. Papai, eu quero te louvar por mais uma oportunidade de estar na tua presença, por mais uma oportunidade de estar aqui juntamente com os irmãos para adorar, para te servir, para te louvar e engrandecer o teu santo nome. Eu te peço, Deus, que o Senhor venha fazer com que nós essa noite sejamos como uma terra boa, que essa palavra venha ser semeada a cada coração e que nós possamos sair daqui mais edificados, transformados, curados, e que nós não venhamos ser apenas ouvintes da palavra, mas também praticantes, porque quando nós praticamos aquilo que nós ouvimos, nós somos transformados, nós somos curados, nós somos restaurados para a glória do teu santo nome, Senhor. Assim eu oro, Deus, apresentando a minha vida, apresentando a vida de cada irmão que está aqui e aqueles que estão nos escutando ou irá nos escutar, que o Senhor continue abençoando, guardando, protegendo e livrando de todo o mal, e que eles possam ser transformados através da palavra do Senhor. Assim eu oro, apresentando as nossas vidas em tuas mãos, em nome de Jesus. Amém. A palavra do Senhor vai nos dizer assim: assim edificamos o muro, e todo o muro se cerrou até sua metade, porque o coração do povo se inclinava a trabalhar. E sucedeu que, ouvindo Sambalate e Tobias, e os arábios, e os amonitas, e os asdoditas, que tanto iam crescendo a reparação dos muros de Jerusalém, que já as routuras ou as brechas se começaram a tampar, iraram-se sobremodo, e ligaram entre si todos para virem atacar Jerusalém, para os desviarem do seu intento. Porém nós oramos ao Senhor e pusemos uma guarda contra eles, de dia e de noite, por causa deles. Então disse Judá: já desfaleceram as nossas forças dos acarretores, e o pó é muito, e nós não poderemos edificar. Aleluia, glória a Deus. O muro. Disseram, porém, os nossos inimigos: nada saberão disso, nem verão, até que entremos no meio dele e o matemos. Assim faremos cessar a obra. E sucedeu que, vindo os judeus que habitavam entre eles, 10 vezes nos disseram que de todos os lugares tornavam a nós. Pelo que pus guardas nos lugares baixos, por detrás do muro e nos altos, e pus o povo pelas suas famílias, com suas espadas, com as suas lanças e com seus arcos. Aleluia. E olhei, levantei-me e disse aos nobres e aos magistrados e ao resto do povo: não os temais, lembrai-vos do Senhor, grande e terrível, e pelejai pelos vossos irmãos, vossos filhos, vossas mulheres e vossas casas. Aleluia, glória a Deus. Esse texto, irmãos, é muito conhecido pela igreja. Aleluia, glória a Deus. Eu tenho meditado esses dias sobre a história de Neemias, e inclusive nós estamos fazendo a leitura bíblica e nós estamos terminando este livro, né, para a gente estar passando para o outro livro. E nós vemos a história de Neemias, um homem que foi corajoso, um homem que foi persistente, um homem que ouviu uma situação, ouviu um acontecimento, ouviu sobre uma tragédia e se posicionou. Ele orou, ele jejuou, ele buscou pela presença do Senhor. E nós levando para a nossa vida hoje, irmãos, Deus começava a ministrar no meu coração. Nós vemos na palavra do Senhor que Anani chega diante de Neemias e fala: olha, Neemias, o que está acontecendo com o muro? Está tudo destruído. A miséria é uma grande miséria e desprezo em Jerusalém, e o muro de Jerusalém está fendido, as suas portas estão queimadas e há fogo. Diante daquela notícia, Neemias, ele olha, ele chora, ele se compadece pela dor do outro, ele olha e fala: meu Deus, o que está acontecendo? Eu estou conjecturando que ele pensa assim:
Meu Deus, o que está acontecendo com Jerusalém? O templo já está lá construído. O que está acontecendo com o povo? Que os muros ainda estão caídos. O que está acontecendo com o povo? Que eles ainda não fecharam as brechas. O que houve, Senhor? E ali, diante desse questionamento, que eu acredito que ele estava ali conjecturando no coração dele, ali ele começa a buscar o Senhor. E, irmãos, ele não age de forma imediata, irmãos. O interessante é isso. Ele vai para o lugar de oração. Ele vai para o lugar de jejum. E quantas vezes nós, diante dessas situações que nós ouvimos, notícias, falatórios, pessoas dizendo o que está acontecendo, situações trágicas, e chega muitas vezes ao nosso ouvido, e muitas vezes nós falamos assim, tem crente que fala assim, eu já falei isso também, misericórdia. Mas muitas vezes nós não nos posicionamos em oração, muitas vezes nós não nos compadecemos pela dor do outro. E se nós pegarmos Anani, nós pensamos assim, nossa, Anani poderia ter trago boas notícias para Neemias, ele poderia ter falado de coisas boas, mas não, ele foi sincero com Neemias. Olha, Neemias, a situação de Jerusalém está crítica. E aí, irmãos, pesquisando a respeito do nome de Anani, eu descobri que o significado de Anani é Deus é gracioso, ou favorecido pela graça. O nome de Neemias quer dizer Deus consola. E aí o Espírito Santo, ele ministrava o meu coração assim, que a graça de Deus, ela nos abraça, mas ela também nos confronta. E ali quando Anani, ele entra diante de Neemias, olha, ele confronta Neemias, ele desperta Neemias, aquele confronto que vai no coração de Neemias, aquela compaixão que começa a ser gerada no coração de Neemias, é através da graça de Deus. E essa compaixão, irmãos, que começa a ser gerada dentro de nós, para que nós possamos ser confrontados pelo Espírito Santo, para que nós possamos poder ser despertos para a obra do Senhor. E sabe o que é mais interessante, irmãos? Que olhando a trajetória de Neemias, nós vemos que ele estava guardado numa fortaleza, ele estava guardado num lugar de acomodação. Ali ele não tinha preocupação. Minto, irmãos, no meu coração eu penso que Neemias estava ali, ele estava naquele lugar da zona de conforto, de acomodação, e eu acredito que ele estava ali pensando, Senhor, será que o Senhor tem só isso para mim? Será que é essa a realidade que o Senhor tem para a minha vida? Eu ficar aqui servindo dia após dia o rei? Será que o Senhor não tem algo grandioso para mim? Será que eu vou fazer parte da sua obra? Será que o Senhor tem alguma coisa para me fazer? E ali diante do convite de Anani, falando com ele, olha, Neemias, Jerusalém está destruída. E ali o Senhor gera em Neemias algo que começa a remoer o homem, começa a remoer o coração dele, que a graça vai confrontando o coração dele, a graça vai quebrantando aquele homem, e aquele homem começa a se encher de compaixão. Ele não estava no lugar, ele não via a situação do lugar, mas ele começou a se condoer. Ali o Espírito Santo trabalhando dentro dele, movendo aquele homem para ir para aquele lugar. E, irmãos, o tempo de Deus é perfeito. Eu acredito que mesmo ali na fortaleza de Suzã, Neemias estava sendo construído ali no silêncio, porque no momento que ele ouve essa chamada, há um despertar. Mas o despertar, ele não foi de uma vez. Nós vemos que teve um processo. Eu estava lendo que no mês de Quisleu, que é de novembro a dezembro, ao mês de Nissan, que ele ficou esse período orando e jejuando e buscando a presença. Entre esses 2 meses, aproximadamente 4 meses de intervalo, ou seja, Neemias ficou ali um tempo jejuando e orando e buscando a presença, e no momento oportuno ele chegou diante do rei e abriu o coração para o rei. E ali ele usou das oportunidades que ele tinha, da referência que ele tinha, para que Deus pudesse abrir portas, para que ele pudesse começar. Irmãos, quais são os acessos que você tem hoje na sua vida? Quais são os lugares que Deus tem te dado acesso hoje? Talvez Neemias está ali, eu sou um simples copeiro. Mas não, ali para o rei, eu creio que eles tinham uma relação de amizade.
porque o rei percebeu que ele estava triste, e ali ele usou daquela intimidade, daquele acesso, para que ele pudesse conseguir algo maior, que era ir para Jerusalém. E o Senhor ministrava o meu coração também, irmãos, que Jerusalém, nós vemos que a palavra fala que Jerusalém estava com as portas quebradas. E quem sabe essa Jerusalém hoje não é eu e você. A nossa vida talvez está ali com os muros quebrados. Nós temos o templo, nós somos o templo. Jerusalém representava a presença de Deus e nós somos a presença de Deus. Quais são as áreas da sua vida que estão aparentemente vulneráveis diante do inimigo? Vulneráveis para o acesso fácil do inimigo? Nós vemos que Jerusalém estava ali, amontoada de pessoas, tinha algumas pessoas ali, o templo já estava ali, e nós vemos que mesmo assim os muros estavam caídos, e nós vemos que naquele tempo o muro era aquele que protegia a cidade. As fortalezas serviam como proteção para a cidade. E quando as fortalezas não estavam protegidas, elas eram propícias a invasões, ataques surpresas, saqueadores. Sem os muros da cidade, a cidade ficava incapaz de se defender, ela ficava exposta à destruição. E aí eu pergunto para você a mesma pergunta que veio no meu coração: quais são as áreas da sua vida que talvez está vulnerável aí, e você precisa colocar guarda? Quais são as áreas da sua vida aí que talvez você tenha deixado o inimigo acessar? Nós vemos no capítulo 4 aqui que nós lemos que o inimigo se levantou. Quando o muro estava quase sendo, totalmente construído, porque essa obra durou 52 dias, irmãos. Aleluia, glória a Deus. E aí o inimigo se levantou. Sanbalat e Tobias se levantaram, querendo destruir. E aí nós vemos que eles falam: olha, vamos colocar guardas. Irmãos, nós sabemos que o Senhor, Ele nos guarda. Nós sabemos que o Senhor, a palavra fala que o Senhor é o nosso guarda de Israel, que Ele não dormita e nem tosqueneja. Nós sabemos que Ele é nosso refúgio e a nossa fortaleza. Porém, nós precisamos nos proteger. E de que forma nós nos protegemos, irmãos? Através da palavra do Senhor. E esse edifício, irmãos, ele deve ser edificado todos os dias. Todos os dias nós temos que colocar uma pedra da oração, a pedra da busca, a pedra da intimidade, a pedra da intercessão, a pedra do quebrantamento. Todos os dias nós precisamos edificar os muros, e nós precisamos fechar as brechas, porque o inimigo está aí. A palavra do Senhor nos diz assim, que o ladrão veio senão para roubar, matar e destruir. E Jerusalém estava assim, aparentemente um lugar de adoração. O templo estava construído, mas os muros da cidade, a cidade estava vulnerável. Nós precisamos, irmãos, fechar as brechas. Nós precisamos estar atentos àquilo que o Senhor tem nos falado, àquilo que o Senhor tem ministrado aos nossos corações nesses dias, irmãos. Nós vemos que os dias são maus. A palavra do Senhor vai nos dizer assim no livro de 1 Pedro, capítulo 5, versículo 8: estejam sóbrios e vigiem, pois o diabo, o inimigo de vocês, anda ao derredor como um leão que ruge procurando a quem possa devorar. E sabe o que é mais interessante na história de Neemias? O que me chama a atenção: Neemias sai perseverante. Nós vemos que ele chega na cidade durante 3 dias, ele fica ali, ele fica só observando o que está acontecendo. É tempo de nós pararmos, irmãos, e observar aquilo que está caído, aquilo que precisa ser edificado. O Senhor quer sim nos usar, nos levantar como Neemias para reconstruir vidas, mas as nossas vidas também precisam ser edificadas no altar do Senhor. Não adianta a gente querer gerar vida para outras vidas se a nossa vida aparentemente está destruída, se o nosso altar aparentemente está quebrado. Nós precisamos nos posicionar.
E eu acredito veemente, irmãos, que nesse processo de reconstrução, Neemias ele foi reconstruído. E que eu acho mais lindo em Neemias que ele não dava ouvidos aos inimigos que constantemente atacavam ele. Tem até uma parte na Bíblia que eu acho linda, quando os inimigos querem conversar com Neemias. E aí Neemias fala assim: eu não vou descer. Eu estou fazendo uma obra a qual eu não posso parar. Para que eu descerei? E às vezes nós descemos diante das investidas do inimigo na nossa vida. Nós precisamos estar atentos, irmãos. Porque enquanto nós estamos ali no processo de edificação, seja na nossa vida, seja na vida do outro, o inimigo ele vai se levantar. Ele não vai ficar satisfeito em ver você buscando a presença do Senhor. E quando nós estamos de fato edificando a nossa vida, colocando a nossa vida diante do Senhor, possa ter certeza, irmãos, que muitas situações vão se levantar. Mas não dê ouvido aos seus opressores. Não dê ouvido aos seus opressores. Monte guarda, ore ao Senhor, busque, empunhem as suas espadas e lutem. Guardem a sua casa, guarda a sua família em oração, guarda os seus filhos, guardem as pessoas que estão ao seu redor, porque como a palavra diz, lembrai-vos do Senhor, pois Ele é grande e terrível, e Ele peleja pelos vossos irmãos, vossos filhos, vossas mulheres e vossas casas. O Senhor peleja por nós, o Senhor é conosco, e Ele vai à nossa frente, nos garantirá a vitória em nome de Jesus. Eu escrevi aqui, irmãos, olha, no processo de reconstrução, Neemias descobriu o valor da entrega, da perseverança, da oração e da vigilância. No processo de reconstrução, Neemias descobriu que ninguém faz nada sozinho, que Deus coloca em nosso caminho pessoas com o mesmo propósito, e que aqueles que se opõem é para que possamos a cada dia perseverar, pois a obra não é nossa, a obra não é nossa, a obra é do Senhor. Neemias descobriu também que é preciso manter os olhos no Senhor. Os meus olhos estão continuamente no Senhor, e não descer diante das investidas do nosso inimigo, porque ele é opressor. Ele também descobriu que ainda que os muros estivessem de pé, o que mantinha a cidade era a presença. Era necessário a presença ser estabelecida, restabelecida naquele lugar. Aleluia, glória a Deus. Após a reconstrução, ele estabeleceu novamente a adoração. O templo que estava ali, porém, os corações estavam dispersos, porque se o Senhor não edificar a casa, irmãos, em vão trabalhos que edificam. A nação estava ali, algumas pessoas que voltaram do cativeiro, mas era necessário, muito além de edificar os muros, depois de edificar, era necessário que a palavra do Senhor fosse estabelecida naquele lugar, e foi isso que aconteceu. Então, irmãos, que nós possamos a cada dia colocar o Senhor à frente das nossas batalhas, crendo que assim como o Senhor levantou Neemias nesse tempo, o Senhor tem levantado eu e você, e que nós possamos estar preparados para guerrear, e crendo que o Senhor é conosco. Amém? Assim eu louvo a Deus pela rica oportunidade. Você pode glorificar o nome do Senhor? Aleluia. Boa é essa palavra. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito Santo de Deus está dizendo à igreja. É momento de sermos vigilantes. É momento para que nós possamos edificar os muros, agarrar as espadas e lutar bravamente em prol daqueles que estão vulneráveis. Quando Jesus fala do próximo, nem sempre é o nosso parente, nem sempre são os nossos familiares, os nossos próximos, mas aquelas pessoas a quais Deus colocou do nosso lado, para que nós possamos edificá-los, para que possamos nós ajudá-los
nós precisamos fazer como Neemias. Estamos numa grande obra, irmãos, e não podemos parar. E até aqui o Senhor nosso Deus tem nos abençoado e continuará nos abençoando. Eu sei que pessoas serão alcançadas por esta palavra. Eu sei que vidas serão alcançadas. Pessoas irão render aos pés do Senhor. Pessoas irão aceitar Jesus. E quando você aceitar Jesus, lembra, o Espírito Santo de Deus vai moldar a sua vida, vai moldar a sua casa. E você será alguém apto a ajudar, a abraçar e a cuidar daqueles que estão vulneráveis. Amém? Vamos estar colocando de pé, orando. Aleluia. Há dezenas de pessoas, irmãos, que estão nos acompanhando através do YouTube, através do Facebook, através do Instagram, e tem pedido a oração. Tem a irmã Neuza Maria, Neiva Beatriz, Denilson, Caio, Vicência, Reinaldo, Kênia, Clementina e Viviane. Que possamos nós estarmos orando nas madrugadas, irmãos. Quando você levantar, lembra desses nomes, lembra da cidade de Barão de Cocais, lembra de Minas Gerais, lembra dos nossos governantes, lembra de Israel, lembra das nações vizinhas que estão guerrilhando por causa de ouro e prata. Oxalá todos estivessem expressando a sua força em prol da Canaã celestial. Tudo aqui é passageiro, tudo aqui vai ficar, mas nós temos uma promessa: a casa de meu pai há muitas moradas. Deus tem uma morada lá para mim, para você, para com todos. Amém, meus irmãos? Vamos orar agradecendo ao Senhor. Soberano Deus e eterno Pai, graças te damos pelos louvores, graças te damos pela tua palavra, a qual foi ministrada ao nosso coração. Meu Deus, quero te apresentar cada um daqueles que nos acompanha através dos meios de comunicação. Quero te apresentar a vida deles, a necessidade deles. O Senhor conhece quais são elas, ó Pai, as enfermidades, as lutas, as batalhas. Quero pedir ao Senhor que abra porta onde não tem porta para com os teus filhos, e que possa o Senhor manifestar a tua glória, salvando, curando, batizando com teu Santo Espírito. É o que nós te pedimos, nós te agradecemos, em nome de Jesus. Que o amor de Deus, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que a comunhão com o Espírito Santo não seja somente hoje, mas para todos sempre. Amém. Vamos em paz, e que esta paz permaneça em nosso coração.